Ok, lição 8, o padrão paulino para a obra missionária. E nós estamos na página 22 da apostila. A Bíblia diz aqui em Romanos 8, 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando você pensa sobre a sua vida cristã, Deus te deu um novo nascimento para você poder viver de acordo com a palavra, conformando a sua pessoa, a sua vida com Jesus Cristo. O melhor exemplo de viver a vida cristã é Jesus Cristo. Só que, ao mesmo tempo, a própria palavra de Deus, a Bíblia diz que nós devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Vamos chegar aqui na apostila, eu gostaria de ler esse primeiro parágrafo para vocês, que mostra isso. A Bíblia ensina que os cristãos devem buscar se conformar à imagem de Jesus Cristo. Contudo, Deus escolheu o apóstolo Paulo para ser também o exemplo a ser seguido. Ele não só foi apresentado como a demonstração da longanimidade de Deus, para que os crentes de gerações futuras pudessem se espelhar nele, mas também instruiu as igrejas a imitá-lo em pelo menos 7 ocasiões. E eu posso ler todas essas passagens, mas a Bíblia fala muito sobre ele ser o nosso exemplo em todas elas. Vamos para uma dessas passagens, vamos para Filipenses capítulo 4. Então, eu acho muito interessante como um missionário vê que é para nós seguirmos o exemplo do apóstolo Paulo. Então, você pode ler as cartas dele e aprender a teologia, aprender como viver a vida cristã, através dos conceitos passados nessas cartas. Só que ele fala, não é somente isso da minha vida que você deve aprender, mas através do meu próprio exemplo, você deve ver como viver a vida cristã. Devemos imitar o apóstolo Paulo. E aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 9, ele escreveu essas palavras interessantes. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Nós sabemos que temos várias cartas do apóstolo Paulo no nosso Novo Testamento. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento no número de livros, né? Mas qual é o livro da Bíblia, do Novo Testamento, que conta a história do ministério do apóstolo Paulo? Qual livro? Atos, isso mesmo, eu estava esperando, todo mundo morreu? Não, é Atos, exatamente. O Novo Testamento tem Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Esses 5 livros são a história. E de Romanos até Apocalipse são mais ou menos cartas explicando teologia, profecia, etc. Então, nós podemos ler as cartas de Paulo e falar, ok, agora é a teologia. Mas como exemplo, a gente pode ir para o livro de Atos. Porque ele diz aqui em Filipenses, o que a gente viu nele, a gente deve imitar ou fazer. Então, quando eu, como missionário, quero especificamente fazer a obra missionária, plantar, evangelizar, plantar igrejas, etc., quem deve ser meu exemplo principal? O apóstolo Paulo. Agora, hoje em dia, a gente vê que há muitas novidades e jeito de fazer as coisas, e existe tecnologia e muitas outras coisas que nós podemos fazer. E hoje em dia, a gente vê, como eu gosto de brincar com vocês, por exemplo, devemos pintar as paredes, tipo, a cor preta e mudar o palco para algo de vidro e
Talvez eu devo colocar um banquinho aqui, sentar aqui, como muita pessoa está fazendo hoje em dia. Em vez de pregar, eu devo dar uma palestra. Em vez de uma pregação grandona, pregar pouco e trazer bandas de rock para tocar. E tudo isso está acontecendo nas igrejas, não é verdade? Muitas vezes a parte central do culto é o louvorzão, sabe? E tem a bateria e tudo isso. Agora, eu sei porque as igrejas gostam de ir por esse caminho, porque facilita muita coisa. O povo lá fora fala, olha que legal, é tipo tudo que eu quero, eu vou lá, não preciso nem pagar e já é um show, né? Então vou. E a pessoa vai. Só que o que funciona em um ministério, você pode ver e falar, isso funciona, eu vou colocar isso na minha igreja. Eu vou mudar o prédio, vou mudar o jeito de pregar, vou mudar a música, vou mudar tudo porque eu quero atrair o povo. Mas a Bíblia não fala que é para a gente imitar uma igreja que parece que tem sucesso. O nosso exemplo é quem? Em primeiro lugar, Jesus. E daí a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo. Nós não estamos querendo ser uma igreja do 21º século. Nós estamos querendo ser uma igreja do 1º século. Nós queremos voltar para a Bíblia e ver o que a Bíblia fala. E por causa disso, existe essa lição 8. O padrão paulino para a obra missionária. Diz aqui no próximo parágrafo, como o ministério de Paulo tinha primordialmente o caráter missionário, sua metodologia de plantio de igrejas deve ser adotada como modelo para os missionários. Atos 14, versículos 21, 22 e 23, resume de forma excelente os componentes básicos desse padrão. Então, nessa aula, nós vamos focar nesses 3 versículos aqui. Eu coloquei na apostila. Se quiser marcar na sua Bíblia, basicamente, se você quer me conhecer como missionário, ou se você quiser entender a obra missionária, ou se você quiser analisar a obra de qualquer missionário, você pode usar Atos 14, versículos 21, 22 e 23. Eu decidi, antes de vir para o Brasil em 2009, eu não sei se foi em 2004, 2005, mas por lá, eu decidi assim, eu vou procurar seguir esse padrão paulino em Atos 14, versículos 21 a 23. Para mim, é isso. O que eu estou fazendo aqui nessa igreja batista independente é isso. Então vamos ler a passagem aqui. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Eu não sei se dá para ver que nós estamos ficando velhos, hein? Fica mais difícil ver as letras e números aqui. Mas em verde, você vai ver número 1, número 2, número 3 e número 4. Nesses 3 versículos, você vai ver esses 4 números. E esses números estão separando 4 coisas, 4 componentes básicos do padrão de Paulo para fazer a obra missionária. E nós vamos analisar essas 4 coisas que se encontram aqui nesta passagem. Então, a partir desta passagem, identificam-se 4 componentes essenciais da obra missionária de Paulo. E, novamente, eu estou falando para vocês, eu, como missionário, eu procuro seguir essas 4 coisas. Daí, eu tenho uma coisa para vocês. Durante essa aula, eu quero que vocês vejam essas 4 coisas como a cronologia da plantação de uma igreja. Tem a primeira parte, e depois a segunda, depois a terceira parte, e, por último, a quarta parte. E eu quero que vocês, durante essa aula,
procuram saber onde nós estamos na Igreja Batista Independente aqui no Ouro Preto do Oeste. Estamos na primeira fase, na segunda, na terceira ou na quarta, ok? Então vamos chegar aqui. Número 1, evangelizar os perdidos. Evangelizar os perdidos. Diz aqui em versículo 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade. Essa é a primeira parte. Evangelizar os perdidos. Ok, alguém responda bem alto para todo mundo aproveitar a sua resposta. Quando a Bíblia fala sobre a ideia de evangelizar os perdidos, o que isso quer dizer? Evangelizar os perdidos. Fala muito alto. Oi? Mas a ideia é toda, evangelizar os perdidos. O que isto quer dizer? Evangelizar os perdidos. Ok, sai pelas ruas pregando o quê e para quem? Certo, pregar as boas novas aos que não conhecem Jesus como Salvador. Exatamente, então vocês, nota 10 para vocês três, tá? Vocês pegaram tudo. Amém, muito legal. Deu tudo certo, deu tudo certo. Se você não é salvo, você é perdido. Jesus até usa essa palavra. E a única solução, Romanos 1,16, é o Evangelho. Pregar o Evangelho é evangelizar. Então, onde diz aqui, tendo anunciado o Evangelho, a ideia de evangelizar. Então, a primeira coisa, eu cheguei aqui em Ouro Preto em 2012. Eu andava procurando conhecer o povo da cidade. E eu não tinha amigos aqui, eu não tinha casa aqui, eu não tinha nem carro quando eu cheguei, não tinha nem cama, eu só tinha um colchão. Eu não tinha quase nada. Trouxe a minha família, chegamos, e eu falei, nossa, que lugar quente. É a primeira coisa, né? Ouro Preto é quente. Mas eu não conheci vocês. Esse prédio a gente não estava usando. Eu me lembro, a primeira vez que eu visitei foi em maio de 2012, e o pastor Jeremy tinha chegado uns meses antes. Ele já estava alugando uma casa, eu cheguei, eu tinha uma mala. Eu me lembro, eu andei de Três Coqueiros até a casa dele na rua Princesa Isabel, né? Fui até a casa dele, né? Conhecendo a cidade. Diferente que São Paulo, porque eu morava na capital lá, né? Nossa, que situação diferente, né? O jeito aqui, tudo, né? E muito menor, porque São Paulo é imenso e aqui é pequeno, né? E comparando as duas cidades. Daí eu falei para o pastor Jeremy, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai evangelizar pelo menos 2 vezes ou mais da semana, falando com as pessoas e daí tentando organizar grupos. Ele concordou, a gente tem que evangelizar mesmo, que não tinha como. Eu falei, eu não quero simplesmente alugar um prédio e convidar pessoas. Eu quero conhecer as pessoas, eu quero evangelizar. Eu estava com isso no coração. Não começar com prédio, começar com pessoas. Então é isso que a gente fez. E eu decidi isso por causa desta passagem e por causa de outras passagens. E a vida de Paulo, ele chegou para pregar. Note aqui, Paulo viajava de cidade em cidade com o propósito inicial de propagar o evangelho. E se você não lembra o que é o evangelho, 1 Coríntios 15, 1-5 fala que o evangelho são que Jesus morreu por nós, foi sepultado, ressuscitou, tudo isso segundo as Escrituras, e ele foi visto. Esse é o Evangelho. Você prega isso, se a pessoa crê, confiando em Cristo, então essa pessoa será salva eternamente. Sobre a rocha de Jesus Cristo, a igreja é edificada. Por isso, Paulo concentrava-se exclusivamente nessa missão. Vamos para uma passagem super básica para a obra missionária nesse sentido. Mateus, por favor, abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16. Meu pastor falava muito sobre essa passagem quando a gente morava nos Estados Unidos. E eu quero enfatizar para vocês hoje à noite. Então, nós estamos em Mateus 16, versículo 16.
E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e note aqui o que ele fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nesta passagem, Pedro confessa a Cristo. Ele fala que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde para ele em versículo 17, dizendo: Pedro, você não recebeu isso de algum ser humano, mas Deus mesmo deu essa revelação sobre mim para você. E essa realidade que aconteceu na sua vida é a pedra alicerce, fundação da igreja. Então, quando eu cheguei aqui no Ouro Preto, eu não estava pensando, eu preciso de algo eu não preciso de um contrapiso. Eu estava pensando, eu preciso de pessoas salvas. Eu preciso de pessoas que acreditem em Jesus. E daí nós fomos de rua em rua, casa em casa, loja em loja, falando de Jesus, e encontrando muita pessoa que frequentava várias igrejas, de igrejas diferentes aqui, ou pessoas sem igreja. E por meses eu não encontrei ninguém que conseguiu me falar: eu recebi Jesus como meu Salvador, eu sou salvo eternamente. Eu não encontrei ninguém. Eu acredito que Deus permitiu eu não encontrar ninguém para mostrar para mim que essa cidade tinha grande necessidade espiritual. Eu vou falar para vocês, desde 2012 até agora 2025, eu tenho visto uma mudança até na espiritualidade do povo de Ouro Preto. É interessante ver. E eu posso entrar mais detalhes sobre isso, mas eu acredito que ao longo dessa jornada, os nossos folhetos, os nossos vídeos, o nosso evangelismo, os nossos estudos bíblicos, acabaram tendo uma influência em Ouro Preto Oeste. E as pessoas já têm um conhecimento do ministério, mas eu espero melhor ainda que o povo tenha conhecimento da salvação e da urgência de receber Jesus por causa da existência dessa igreja. Isso nos leva para algo muito importante. Eu não quero simplesmente, como missionário, ganhar pessoas para Cristo. Eu quero que todo mundo seja salvo. Mas o meu alvo não é somente isso. Meu alvo é plantar uma igreja que vai poder continuar esse evangelismo na minha ausência. Eu não vou viver para sempre. Mas essa igreja, até a volta de Cristo, vai precisar, essa cidade vai precisar dessa igreja. Vai precisar. Então eu estou aqui evangelizando, querendo ganhar para Cristo de verdade pessoas e mostrar o evangelho e pregar, como eu fiz ontem à noite, pregar tão forte, eu estava batendo até cadeira ontem, algumas pessoas acordando assim, né? Precisavam, eu acho, eu não sei. Mas, tipo, com aquela urgência, porque se eu conseguir juntar um grupo dentro de um prédio que não tem Jesus, todo mundo vai do prédio para o inferno. Eu não quero isso. Eu quero começar com o que Paulo começou, o evangelho, pregar o evangelho. Jesus disse aqui, este evangelho, essa ideia de crer em Jesus, é a pedra que serve como a fundação, a base da igreja que Jesus mesmo fundou. E Paulo concentrava-se exclusivamente nessa missão, e você pode ler sobre isso, Romanos 1,16 e 1 Coríntios 2,2. Por convicção e conveniência, ele, Paulo, iniciava seu ministério na sinagoga local, permitindo que os judeus ouvissem primeiramente o evangelho e se conectando com aqueles mais receptivos à sua mensagem. Contudo, quando a evangelização na sinagoga encontrava resistência, Paulo dedicava-se à plantação de igrejas entre os gentios crentes. Vamos para Romanos, capítulo 1, por favor. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz aqui, porque não me envergonho do evangelho de Cristo,
pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Jesus nasceu de uma judia. Jesus nasceu na região dos judeus. Os judeus são descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Então era certo Paulo ir primeiramente para os judeus, porque as promessas de Deus sobre o Messias foram direcionadas primeiramente para os judeus. Então Paulo, em cada cidade, ele acabou indo para o lugar dos judeus, as sinagogas. Mas quando os judeus rejeitam, ou a sinagoga não permite mais a presença dele, ele sabe que o evangelho não é somente para judeus, mas é também para gentios. Quando eu, por exemplo, cheguei aqui em Ouro Preto, não havia uma sinagoga. Aqui é puramente gentílico, não é somente gentil. Então, eu ia de casa em casa, procurando alguém que tinha interesse em eu realizar o estudo bíblico. Na minha concepção, eu queria fazer o estudo bíblico evangelístico. Mas eu queria procurar alguém que falou, não, mas se quiser ensinar a Bíblia para mim, eu aceito. E Deus abençoou. A gente acabou tendo 7 estudos bíblicos diferentes, em casas diferentes, muitos estudos cada semana, alguns cada mês. A gente fazia 6 aqui em Ouro Preto e um estudo lá em Teixeirópolis. Esse era o início da nossa igreja. Não tinha prédio, não tinha culto, não tinha nada disso. Inclusive, os cultos eram somente a nossa família, com a família do pastor Jeremy, ou na casa dele, ou na nossa casa. Algo bem simples, né? A gente cantava, fazia tudo, eu acho que em inglês, talvez, acho que foi no português mesmo, né? Que a gente já aprendeu português lá em São Paulo, né? Mas foi assim. E através disso, no próximo ano, os primeiros batizados, e quando esses foram batizados, quanto à nossa teologia e nosso entendimento, os primeiros batismos foram o início da Igreja Batista Independente em Ouro Preto do Oeste. Às vezes a pessoa fala, nós vamos celebrar o aniversário da nossa igreja, porque é quando a nossa igreja conseguiu o seu prédio. Na verdade, prédio não é igreja. Então, comprar prédio, alugar prédio, não é o aniversário da igreja. O aniversário da igreja é quando a primeira pessoa foi batizada. Porque a gente acredita que o batismo é o que nos coloca na membresia da igreja. Então, a igreja começa assim, mas a gente, então, primeiramente tem que ganhar almas para Cristo. A gente viu na Bíblia, ou a gente vê na Bíblia, que Paulo ele foi para os judeus, eles muitas vezes rejeitavam, e Paulo falou, tá bom, se você não quiser, eu não vou brigar com vocês para sempre, eu vou para esses gentios, porque eles querem, e eles aceitam. E é isso que aconteceu. Nessa cidade, eu já tentei ajudar várias pessoas já que quiserem brigar comigo, eu já tive várias discussões com pessoas da nossa cidade, pessoas, eu não vou por agora falar quem ou especificamente quais denominações ou religiões e tudo, mas tem certos grupos na nossa cidade, na época, que queriam brigar comigo. E eu me lembro de alguns momentos bem complicados, eu me lembro de até algumas igrejas falando coisas contra nós e tudo. E o nosso ministério era tão pequeno, tão simples, eu simplesmente falava, você não quer ir para o céu? Deixa eu compartilhar com você o evangelho nesses estudos. Mas estão tendo influência, as pessoas ficaram curiosas. Quem é esse missionário americano que ele fala com esse sotaque? Ele está aqui com a família, ele tem um jeito diferente, a família se veste diferente, tudo é diferente. Vamos lá, vamos ver. E muita pessoa curiosa, pessoas falam para nós, o senhor crê em sonhos? A mulher pode usar calça na sua igreja? O senhor é calvinista e tudo isso, né? E a gente estava pensando em uma coisa, ganhar almas para Cristo e plantar uma igreja. Mas surgiu tanta curiosidade.
Agora, hoje em dia, essa novidade foi embora. A pessoa me vê e fala, é o careca, né? O americano, sei lá, mas não tem a mesma graça, né? Do que tinha. Mas agora Deus abençoou, Deus nos deu um núcleo de pessoas aqui que são salvas, estão querendo aprender a palavra de Deus. Deus fez isso, mas essa obra que Paulo demonstrou para nós começa com o evangelismo de almas. Observação aqui, embora ações como alimentar os famintos ou se envolver na política sejam importantes, o foco principal da obra missionária é a divulgação da mensagem de Jesus Cristo. Eu não sou contra, por exemplo, chegar num local e oferecer sopa, alguma coisa, para ajudar, especialmente no lugar de muitas pessoas vivendo vidas miseráveis e tudo. Mas o meu objetivo como missionário, que segue o padrão de Paulo, não é encher a barriga, é pregar Jesus Cristo. Porque você pode ir para o inferno de barriga cheia. Não é verdade? Mas se você tem Jesus, você pode ir para o céu até de barriga vazia, mas você está no céu. E lá você não vai precisar se preocupar com comida, né? Então, a gente pode usar essas outras coisas, mas principalmente é o evangelismo. Agora, então, vamos para a segunda parte do padrão paulino, da obra missionária. Número 2, estabelecer a igreja local. Diz aqui em versículo 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Então, vocês estão vendo uma distinção. Tem o evangelismo e, número 2, o discipulado, ok? Qual é a diferença entre evangelismo e discipulado? Alguém gostaria de dar para nós uma resposta? Qual a diferença entre evangelismo e discipulado? Ok. E eu vejo uma realidade em tudo isto. Qual a diferença entre discípulo e discipulado? Discípulo é quem aprende e discipulado é o ato de aprender como discípulo, certo? Agora, a distinção entre evangelismo e discípulo é evangelismo é o que a gente ensina e prega para a pessoa ser salva, e discipulado é depois de ser salvo o que a gente ensina para a pessoa. É porque, por exemplo, se eu ganhar alguém para Cristo e for embora, o que vai acontecer com aquela nova alma que recebeu Jesus? Vai ser difícil crescer, né? A Bíblia diz que quando a gente recebe Jesus, a gente nasce de novo. Quando você nasce, você fica igual a Ana Clara aqui. Ana Paula, se você não alimentar a Ana Clara, deixe ela no berço e fala, Ana Clara, se vira. Ela vai conseguir? Ela é totalmente dependente da mãe dela, não é verdade? E é assim que a gente tem que entender o discipulado. A igreja existe não somente para ganhar almas na comunidade, sair nas ruas e pregar, mas é também convidar para dentro para poder discipular. Ou agora você faz parte da comunidade cristã e aqui você pode crescer e aprender, né? No início é leite, porque não aguenta a carne. Mas com o tempo vai crescendo e aguenta a carne. Há certas coisas, por exemplo, que eu posso pregar para vocês que eu não conseguia pregar anteriormente. Vocês não estavam prontos. Esse estudo agora no livro de Gênesis que nós estamos realizando na igreja, eu nos cultos da igreja, eu estou entrando em várias coisas que antigamente não ia dar. O povo estava querendo me perguntar se mulher pode usar calça na igreja. Tipo, era preocupação no povo, né?
E eu estou querendo falar sobre esses sonhos que Deus deu para Abraão, sobre a aliança e a terra prometida, e tudo isso, e o povo não estava nem aí, né? Então existe o evangelismo dos perdidos e o discipulado dos salvos. Deixa-me ler essa parte aqui. O objetivo de Paulo era plantar congregações que se reunissem em nome de Jesus. Para isso era necessário formar discípulos. O discipulado vai além de simplesmente ouvir o evangelho, trata-se de crer em Jesus como Salvador pessoal, desenvolver um relacionamento com Ele e seguir a vontade dEle. Mesmo se as conveniências de uma igreja moderna, como uma Bíblia completa, inário e salão, os novos discípulos guardavam o evangelho em seus corações. Então, o discipulado é para fortalecer e estabelecer a igreja, ok? Eu ganho alguém para Cristo, mas eu quero levar essa pessoa a seguir Cristo. E se eu puder enfatizar isso um pouco, eu acho que vai ser muito útil. Ainda que eu deva ser um exemplo, e é bom me seguir nesse exemplo, eu não posso me tornar o ídolo de vocês. Não é para vocês adorar um pastor John, é para vocês imitarem se Hebreus nos ensina isso. Então eu devo ser um bom exemplo. Mas afinal de contas, deve existir tanta vida espiritual, você seguindo Jesus, que se eu tiver infarto hoje, a sua fé cristã não some. Você tem Jesus e você foi ensinado. E se eu existir ou não, você vai continuar. E essa igreja vai continuar. Essa é a ideia. E a gente tem que compreender isso. Então, Paulo, ele fazia o evangelismo e também o discipulado. Página 23. Vale ressaltar que a igreja local não é uma mera organização, mas um organismo vivo, formado por crentes que se edificam mutuamente na palavra, sendo luz em suas comunidades e no mundo. Assim, Paulo deixou diversas congregações em várias cidades. Agora, essa distinção de organização e organismo, o que eu vejo na nossa igreja é um ser vivo, ok? A Bíblia chama a igreja um corpo, né? Cada parte do corpo precisa de alimentação, precisa de oxigênio, precisa de um certo movimento, né? Se você ficar deitado por várias semanas, o que vai acontecer com o seu corpo? Não vai ser bom. A igreja tem que ter certa atividade, né? Se você ficar sem comer, você vai ficar fraco. Se você ficar sem beber, você vai morrer, né? Tem que beber, tem que comer, tem que se movimentar. Então, o pastor existe, a liderança existe para incentivar isso, para motivar certas coisas na igreja. Então, é isso que a gente tem que entender.